Olá pessoal, vamos iniciar aqui uma palavra da parte do Senhor e temos como tema Salmo 50, verso 15. Falaremos um pouco sobre o livramento do Senhor. O Senhor é fiel para cumprir com sua palavra em nossas vidas. Eu me chamo o missionário Jailson Cruz, estarei com você aqui ministrando esta palavra para os nossos corações. Lá no livro de Salmos, capítulo 50, o verso 15, o Senhor do livramento nos faz uma promessa dizendo: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A palavra livramento significa salvar-se do perigo, escapar do inimigo, saltar-se da prisão, libertar-se das algemas, ser tirado da dificuldade, livrar-se da morte ou ficar livre de algum perigo iminente. O Deus da Bíblia é sempre retratado como o Senhor do livramento. Em Salmo 68, verso 20, o salmista escreve esta verdade, dizendo: O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová, o Senhor, pertence às saídas para escapar da morte. Portanto, Ele é o Senhor do livramento. Alguns estudiosos das línguas originais da Bíblia o chamam de Yahvé Palan, o Senhor do livramento. Ele livra, salva, liberta e faz coisas maravilhosas em favor do seu povo. Em Êxodo 14, verso 13, verso 14, após o Senhor ter tirado Israel do Egito, Faraó perseguiu o povo até o Mar Vermelho. Israel se viu novamente em grande perigo e angústia. Porém Moisés acalmou o povo, dizendo: Não temas, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Também em Êxodo 14, verso 30 e 31, a Bíblia afirma: Assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão do Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Deus cumpre suas promessas firmemente. Também no livro de Juízes, capítulo 2, verso 16, a Bíblia diz que o Senhor suscitou juízes que livravam o seu povo dos que os pilhavam. E em 1 Samuel capítulo 14, verso 6, Jonatas afirmou que, para que com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Também no livro de 2 Samuel capítulo 22, verso 1, a palavra de Deus afirma que o Senhor livrou Davi das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E em Neemias capítulo 9, verso 28, também a Bíblia afirma que o Senhor, segundo as suas misericórdias, livrou muitas das vezes o seu povo. E lá em Jó, no livro de Jó, capítulo 5, verso 19, a Bíblia diz que, a respeito do Senhor: Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Palavra do Senhor. E em Salmo, verso 34, capítulo 34, verso 6, Davi declara: Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. No Salmo 34, verso 7, o salmista afirma: O anjo do Senhor
acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Também no Salmo 34 e o verso 19, a Bíblia diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. E em sétimo lugar também temos o livro de Jeremias, capítulo 1, verso 8, que diz: o Senhor garante proteção e livramento ao profeta Jeremias, dizendo: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Livro de Jeremias, continuando, capítulo 1, verso 19, o Senhor ainda diz: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu, o Senhor, contigo, diz o Senhor, para te livrar. Também no livro de Mateus, capítulo 6, verso 13, o Senhor Jesus nos ensinou a concluirmos oração do Pai Nosso, pedindo proteção divina, dizendo: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Amém. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, Paulo afirma também e diz: fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Também na segunda carta de Coríntios, capítulo 1, verso 10, o apóstolo Paulo escreve que Deus nos livrou da tão grande morte e livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda. E também no livro de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 18, Paulo ainda escreve dizendo: e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O Senhor Jesus Cristo se manifestou para que livrasse todo que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Lá no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 15. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 9, o apóstolo Pedro afirma: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Do Gênesis ao Apocalipse, o Senhor do livramento tem livrado incontáveis vezes o seu povo do perigo. E ainda hoje o Senhor do livramento continua a livrar e guardar os seus filhos. Quem de nós não tem um testemunho de grande livramento para contar? O Senhor nos livra o tempo todo. Ele nos livrará de todo mal. Amém. Fique com esta palavra e até a próxima. Que Deus possa estar abençoando em nós.